gravo. Tá. Sou eu que gravo. Já, pronto. Então, gente, boa tarde. Estamos aqui, né, no primeiro Comutifísio, nessa tarde aí quente, mas extremamente prazerosa no sentido de tantas informações que hoje nós teremos aqui. Então, hoje à tarde nós temos o prazer, né, de estar com a fisioterapeuta Andrea Chaves Reed, né, que vai dividir um pouquinho com a gente, né, a sua experiência de trabalhar, né, como fisioterapeuta nos Estados Unidos. Então, Andrea, né, fisioterapeuta pelo UNIP, foi para os Estados Unidos e fez sua equivalência, né, do curso de fisioterapia para o mestrado, né? Posteriormente a isso, ela fez o doutorado, tá? Eu vou até fazer a leitura aqui, viu, gente? Porque é muita coisa. O doutorado no Instituto de Profissões de Saúde do Hospital de Massachusetts, vinculado à Universidade de Harvard. Então, olha só. Se ela está aqui conosco hoje, né, eu tenho certeza que todos vocês aí que estão do outro lado da telinha nos assistindo, podem também, né, quem sabe um dia também estar onde ela chegou. Então, assim, que vocês tenham um excelente momento com a Andrea. Nós, do Comutifísio, Andrea, agradecemos demais a tua participação, disponibilidade, tirar um pouco do teu tempo extremamente corrido, como eu sei, e acompanho diariamente. E quero que você, assim, se sinta à vontade, tá certo? Durante esse período, esse momento de palestra que a gente vai ter agora. Então, fica à vontade, a palavra agora é sua, seja muito bem-vinda. Oi, oi, oi! Boa tarde a todos e muito obrigada ao curso de fisioterapia da UEPB e à professora doutora Alexandra Tomás. Vamos lá. Pronto. Já está compartilhando, viu, Andréa? Estamos vendo tua tela. Tá bom. Eu vou apresentar para vocês o tema Quais as diferenças e semelhanças entre ser fisioterapeuta no Brasil e nos Estados Unidos. E, vamos lá. Primeiro, eu queria, antes de entrar no tema, eu queria dar uma pincelada no que eu chamo de expectativa. Porque toda vez que eu volto para o Brasil, ou até toda vez que eu falo com algum fisioterapeuta brasileiro aqui nos Estados Unidos mesmo, sempre vem aquela expectativa, mas como é ser fisioterapeuta nos Estados Unidos? Será que é muito diferente de ser fisioterapeuta no Brasil? Como é que está o mercado de trabalho? Mas eu ouvi dizer que fisio nos Estados Unidos não coloca a mão no paciente. Porque... Não, você já deve estar rica, porque fisioterapeuta nos Estados Unidos, né, ganhando em dólar, e deve ganhar igual a médico, porque eu já ouvi também dizer que fisioterapeuta é igual a médico lá, que prescreve. E outras pessoas que já ouviram mais ou menos falar sobre o processo de imigração vêm com a pegada. Não, basta saber inglês, os Estados Unidos estão loucos por fisioterapeutas brasileiros e de outros países, então basta saber inglês que a pessoa vai na hora, já tem visto garantido. Então, só para deixar bem claro que essas são apenas expectativas, eu vou tentar trazer um pouco da realidade mesmo para vocês, do que eu passei e do que eu ainda passo, o dia a dia do fisioterapeuta aqui nos Estados Unidos. Vou dar uma pincelada na realidade através dos seguintes tópicos. Vou começar na educação, fazendo uma comparativa da educação de fisioterapia no Brasil e nos Estados Unidos. A partir daí, vou entrar na licença, que já é uma diferença por si só. No Brasil, a gente só precisa se formar, ir lá, apresentar os documentos e pegar o CREFITO, e aqui a gente tem que fazer uma prova. Vou entrar nas áreas de atuação e na parte de remuneração do fisioterapeuta, deixar bem esclarecido. Vou entrar na prática mesmo e depois vou falar um pouco sobre o processo, a possibilidade de imigrar. Começando com a educação. Então, a principal diferença, digamos assim, entre a educação do fisioterapeuta brasileiro e do americano é que o curso de fisioterapia nos Estados Unidos não é uma graduação, ele está a nível de pós-graduação. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, ele estava a nível de mestrado, mas agora já está a nível de doutorado. Então, você pode me perguntar assim, André, então quer dizer que nos Estados Unidos, um aluno não pode prestar um vestibular, digamos assim, e entrar no curso de fisioterapia? Não.
Ele não pode. O que é que ele vai precisar fazer? Primeiro, ele vai entrar num curso de bacharelado qualquer, sendo da área de saúde ou não, fazer 4 anos de bacharelado, pega o título, depois, com esse título, vai tentar entrar no curso de fisioterapia, que são agora 3 anos de doutorado ao invés de mestrado, que foi quando eu cheguei aqui. Ah, mas qual curso de bacharelado pode ser feito? Qualquer um. Não importa o curso que você faça, mas quem faz um curso da área de saúde já tem basicamente todos os pré-requisitos feitos. Quem faz, digamos assim, você faz um bacharelado em comunicação social e depois muda de ideia e quer ser fisioterapeuta. Então, a partir daí, você pega os seus créditos de comunicação social e em cima desses créditos você ainda paga as cadeiras de pré-requisitos, que são elas: anatomia 1 e 2, digamos assim, com laboratório, fisiologia com laboratório, 2 disciplinas de biologia, química geral e química orgânica com laboratório também, 2 disciplinas de física, psicologia e estatística. Tendo os pré-requisitos, você já está apto a tentar uma vaga no curso de fisioterapia, digamos assim. Outra diferença é que todas as faculdades de fisioterapia nos Estados Unidos são pagas, inclusive as estaduais, que seriam mais perto das federais e estaduais brasileiras. Digamos, tem a Universidade do Texas, que é um estado, a Universidade do Colorado, que é outro estado. Essas são estaduais, mas mesmo assim são pagas e caras, porque o fundo estadual que chega na universidade é muito pouco. Então, não dá para custear todo o estudo do estudante. São 10 AIS. Deixa eu ver se eu pulei um. Não. Aqui, pulei sim. Não. As faculdades são todas pagas, mas tem um KVA. O estudante que recebe bolsa de estudos pode fazer faculdade gratuita. Essa bolsa de estudo pode ser por mérito intelectual ou de esportes. Geralmente, o mérito intelectual, ele não dá uma bolsa integral, mas o mérito de esportes dá, porque o esporte aqui nos Estados Unidos é muito valorizado. Então, na verdade, o aluno que vai ser um esportista na faculdade, ele vai dar muito lucro para a universidade. E por isso ela até paga, às vezes, ela custeia todo o estudo e ainda paga para o aluno. Vamos lá. São 10 as especialidades da fisioterapia nos Estados Unidos, todas cadastradas pelo nosso conselho. A fisioterapia cardiovascular, e veja bem, o termo não é cardiorrespiratória, é cardiovascular mesmo, porque, e já é uma diferença aqui para deixar bem claro, a fisioterapia respiratória nos Estados Unidos não é feita pelo fisioterapeuta. Existe uma profissão separada, essa é chamada o terapeuta respiratório, é um curso separado, é uma legislação separada, um conselho, tudo separado. Então, o fisioterapeuta ele não faz a parte respiratória, ele faz apenas a parte vascular. Eletrofisiologia clínica, geriatria, neurologia, oncologia, ortopedia, pediatria, esporte, saúde da mulher. E olha só outra diferença entre o Brasil e os Estados Unidos: cuidados com escaras e úlceras, essas úlceras de decúbito. Essa especialidade foi uma das primeiras que começaram aqui nos Estados Unidos, que foi a especialidade com a qual a profissão começou, que ela veio lá da Primeira Guerra Mundial, quando os fisioterapeutas atuavam na guerra, ajudando os soldados e os prisioneiros de guerra, principalmente com mobilização, transferências e cuidados com escaras e decúbitos. Outro tópico sobre educação é que não existem cursos de especialização lato sensu nos Estados Unidos. Dessa forma, o título de especialista é conferido aos que passam uma prova, cujo principal requerimento é horas de experiência comprovadas ou uma residência na área escolhida. Quando eu cheguei aqui, eu acho que eu demorei uns 8 anos. Eu fiz essa prova, ela não é mandatória. Eu fiz essa prova e, na época, eu precisava de 4.000 horas de trabalho na especialidade que eu escolhi, que foi ortopedia. Salvo engano, até diminuíram um pouco essas horas. Agora, vamos entrar no processo da licença. Qual a diferença entre obter a licença aqui e se registrar com o CREFITO no Brasil? O órgão que regulamenta a profissão nos Estados Unidos é o FSBPT, que seria o nosso CREFITO. Significa a Federação de Conselhos Estaduais de Fisioterapia. Agora, preste atenção na palavra estaduais.
O conselho aqui é individual a cada estado. Ou seja, cada estado tem as suas próprias regras, as suas leis ditam o que querem com relação a requerimentos do fisioterapeuta para que ele possa exercer a profissão naquele estado específico. A partir do momento que você tem a licença para exercer num estado, se você quiser se mudar de estado ou então viajar para um estado vizinho para ficar trabalhando lá, você tem que cumprir todos os requerimentos daquele outro estado, fazer a aplicação para pegar a licença no outro estado para poder trabalhar lá. Uma licença de um estado não vale no outro. A prática da profissão, ela é tida como um privilégio e não como um direito. Veja bem, olha a nuance dessa diferença. O fisioterapeuta aqui, ele passa 7 anos num curso caríssimo para graduar e sair do curso crente que vai poder fazer a prática da profissão. E eles falam, não, é um privilégio, peraí, volte um pouquinho. Agora você vai ter que passar numa prova dificílima. Então, assim, esse privilégio, ele é dado para o fisioterapeuta quando ele passa na prova para tirar a licença e ele pode ser tomado de volta do fisioterapeuta caso ele infrinja as regras da profissão. As áreas de atuação da fisioterapia. Voltando. As áreas de atuação na fisioterapia nos Estados Unidos são 5 as principais. Primeiro, outpatient, que é a mais popular e a mais volumosa que tem aqui, que são as clínicas particulares, as clínicas de hospitais, porque tem vários hospitais que têm clínicas mesmo particulares dentro do hospital, e a parte do hospital, que é a parte ambulatorial. Depois vem o inpatient, que é dividido no, digamos assim, a parte aguda e a parte reabilitativa. A parte aguda é mais aquela parte de UTI, lembrando que não cobre a parte respiratória, somente a cardiovascular mesmo. UTI e a parte de reabilitativa, que são aqueles pacientes que têm um AVC e precisam ficar no hospital com fisioterapia intensa por um período curto e já fazer a transição para ir para um ambulatório, para ir para uma clínica, para ir até para casa. Skilled homes, que são os nossos chamados nursing homes, ou as enfermarias americanas, que são geralmente residência de pessoas, as pessoas moram lá, os pacientes moram lá, mas eles precisam de cuidado o dia inteiro, não só o fisioterapeuta, mas eles precisam de ver um médico todos os dias, de ver uma enfermeira 2 ou 3 vezes por dia. São pessoas que precisam tomar medicamento e nem lembram e nem sabem que tem que tomar. São pessoas que precisam de cuidados intensos. E home health, que é o nosso atendimento domiciliar no Brasil. Outras áreas de muito interesse aqui são escolas. Tem fisioterapeutas contratados por escolas e por até condados para ir para várias escolas de condados para fazer a avaliação dos alunos. Eles atuam muito na parte de escoliose e na parte postural. Fisioterapeutas em prisões, que são um dos mais bem remunerados, mas é um dos trabalhos também dos mais perigosos, digamos assim. Em clínicas veterinárias, deixando claro que toda parte da fisioterapia em animais aqui nos Estados Unidos, ela deve ser aprovada por um veterinário. Quem domina a parte de animais ainda é o veterinário aqui. Nem que você vá para uma especialidade, você precisa trabalhar sob a tutela de um veterinário. Exemplo, um massagista de cavalos. Tem muito aqui. Cavalos de competições. Ele não pode trabalhar sozinho. Ele não tem independência de ser contratado pelo dono do cavalo e fazer massagem no cavalo. Ele precisa ser contratado pelo veterinário e esse veterinário manda esse massagista lá. Então, qualquer tratamento fisioterapêutico em animais vai ter que ser contratado pelo veterinário. Em multinacionais, na parte de ergonomia, a Google é muito famosa aqui por contratar fisioterapeutas, a Amazon também. Companhias artísticas, como o Cirque du Soleil, tem alguns fisioterapeutas no time deles. Times profissionais, principalmente de futebol americano e de beisebol, que são os 2 esportes principais nos Estados Unidos. Fisioterapia no Exército e na Marinha e Aeronáutica americano. E devido ao Covid, fisioterapia na telemedicina.
que é o fisioterapeuta que faz sessões virtuais através de videoconferência com o paciente, tentando passar o melhor que pode de um tratamento fisioterapêutico. A média de salário do fisioterapeuta está entre 75 e 85 mil dólares anuais para 40 horas de trabalho semanais. Diferente do Brasil, não há teto salarial, mas principalmente de horas trabalhadas, porque, salvo engano, no Brasil tem um teto de horas trabalhadas para o fisioterapeuta. Agora vamos dar uma entrada na prática. Começando pelo acesso direto e o diagnóstico. A prática da fisioterapia nos Estados Unidos é bem diferente da prática no Brasil. O fisioterapeuta aqui, ele é independente do médico, totalmente independente. Ele não precisa receber um paciente vindo do médico. Qualquer paciente pode entrar numa clínica de fisioterapia e dizer: eu estou com dor no meu ombro e quero receber tratamento. E aí o fisioterapeuta vai fazer toda a avaliação e vai falar o diagnóstico fisioterapêutico para o paciente. O fisioterapeuta volta o paciente para o médico se necessário, se achar que precisa. Mas se achar que não precisa, para lá mesmo e o fisioterapeuta faz todo o cuidado para o paciente. Ele é tão independente do médico, o físio aqui, que até as clínicas de fisioterapia, cujos donos são médicos, elas são vistas com maus olhos pela classe. E tem até eles vêm criando uma rinchazinha, a Associação de Fisioterapia com a Associação de Medicina, e a Associação de Fisioterapia vem tentando parar com esse lance dos médicos poderem ser proprietários de clínicas de fisioterapia. O fisioterapeuta tem uma capacidade de diagnóstico diferenciado muito boa. Ele não diagnostica através de usar o termo um achismo. Eu acho, poderia, vamos tentar. Não. Todo o processo diagnóstico é feito através de evidências. E todo o processo de evidências, na parte diagnóstico, é protocolado na fisioterapia. Então, o paciente chega, tô com uma dor no meu cotovelo, que é o próximo tópico prognóstico do cotovelo de tenista. Eu tô com uma dor no meu cotovelo. Daí o fisioterapeuta faz todo o diagnóstico. Por causa do protocolo, tem vários testes que quando o paciente fala assim, caí desse jeito, ou então eu estava trabalhando e fiz isso e fiquei com essa dor. Assim que o fisioterapeuta detectar o mecanismo do trauma, ele já sabe, pelos protocolos, os testes que não precisa fazer e os principais testes que precisa fazer para dar aquele diagnóstico no cotovelo. Então, ele chega, faz os testes, faz a avaliação. Quando terminar tudo, chega a parte do prognóstico. Ele vai dizer: seu José, o senhor está com o que nós chamamos de cotovelo de tenista. Isso aí é causado por isso, isso e isso. E é tratável na fisioterapia. Com 5 sessões, o senhor deve estar com bem menos dor, o senhor deve recuperar a sua função e o senhor deve voltar a trabalhar como estava antes, digamos assim. Então, o prognóstico é super objetivo. O fisioterapeuta tem que dizer quantas sessões aquele paciente vai precisar antes que o paciente saia da clínica. Agora vamos entrar em planos de saúde, que por si só eu daria uma aula aqui só sobre planos de saúde nos Estados Unidos, mas não vem ao caso. Os planos de saúde particulares nos Estados Unidos, eles se baseiam todo no Medicare, que é o plano de saúde federal. Eu ia dar uma comparada com o SUS, mas não dá para comparar, porque o Medicare, o cidadão, ele só tem direito a usar a partir dos 65 anos de idade. Então, não dá para comparar com o SUS, que todo cidadão brasileiro pode usar em qualquer idade. O reembolso do tratamento é feito através de códigos. Então, cada código de tratamento tem 15 minutos. E são aceitos no máximo 4 códigos. Ou seja, cada tratamento só pode durar no máximo de 4 horas. Como é que funciona esse lance de códigos? Vou dar um exemplo para vocês. O paciente chega e eu já conheço esse paciente, já vem se tratando comigo, e eu sei que a maioria do tempo, digamos assim, ele vai passar 1 hora na clínica. 45 minutos do tempo dele, ele vai estar fazendo exercício. E uns 15 minutos eu vou estar fazendo terapia manual nele.
Então, o código do exercício é 110. Então, eu uso 3 códigos 110, que vão ser os 3 códigos de exercício, e eu uso um código 140, que é o de terapia manual. E dessa forma, eu escrevo o que foi que eu fiz na documentação e codifico e mando para o seguro para ele poder reembolsar o tratamento. Agora vamos para a parte da documentação. A lei nos Estados Unidos é: se o tratamento não foi documentado, ele não aconteceu. E se o tratamento não aconteceu, ele não pode ser remunerado. Quais são os objetivos dessa documentação? Informar o serviço prestado para ele possa ser remunerado, para que ele possa ser, é o objetivo principal, quem vai tratar sem receber a remuneração. Comunicar com outros profissionais o que está vendo com o paciente e até mesmo comunicar para o próximo profissional que for atender aquele paciente, quer seja um fisioterapeuta diferente, quer seja um médico que está na equipe multidisciplinar. Evidenciar o progresso do paciente e se defender de processos. Vai que, exemplo bem básico, o paciente esqueceu, falou assim: ah, mas eu não recebi 8 sessões de fisioterapia, eu só recebi 5. O meu plano tá pagando por 8, mas eu só recebi 5. Então, o fisioterapeuta, se tiver todas as sessões bem documentadas, vai ter a prova. Olha aqui, você recebeu as 8 sessões, por isso que eu estou pedindo remuneração das 8, não foram 5. Então, é como se fosse uma defesa para o fisioterapeuta também. A documentação, ela é objetiva e ela justifica a continuidade do tratamento, informando ajustes para a próxima sessão. Os tratamentos fisioterapêuticos nos Estados Unidos sempre têm que ser justificáveis. Por que esse paciente precisa estar aqui hoje? O que é que ele vai fazer aqui hoje que ele não poderia fazer em casa sozinho? Isso aí tem que ser tudo justificado na documentação. A documentação, na verdade, ela é toda feita eletrônica, tem vários softwares hoje em dia para fazer isso, mas ela é o verdadeiro calcanhar de Aquiles da fisioterapia. Não só do fisioterapeuta americano, do brasileiro, do estrangeiro, de quem for. Só para dar uma ideia, só para dar um exemplo para vocês terem ideia de como é complicada a documentação nos Estados Unidos. Eu trabalhava numa clínica, bem no comecinho, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava numa clínica, trabalhei por 6 anos nessa mesma clínica, e eu pedi demissão da clínica quando ela trocou de dono e esse novo dono trocou de software da documentação. Mas essa troca de software eu conseguia atender um paciente a cada 45 minutos. Quando essa clínica trocou de donos, eu precisava usar esse software e fazer a documentação por 25 minutos. Ou seja, dos 45 minutos, o paciente recebia 20 minutos de tratamento. E o resto, eu estava ali, documentando. Então, assim, é bem complicada a parte de documentação aqui nos Estados Unidos. Agora vamos entrar no tratamento. Ele dura de 20 minutos a 1 hora com cada paciente, aí vai depender do tipo de clínica que você tá, do tipo de comorbidades que você vai estar vendo o paciente. Algumas clínicas são mais flexíveis e outras não. Algumas áreas vão ser mais flexíveis e outras não. De repente, quando você está fazendo atendimento domiciliar, você tem, né, um campo mais aberto de ficar e ter uma conversa e ficar mais tempo com o paciente. Todo tratamento é feito à base de evidências científicas. Voltando aqui, não tem achismos. Seu José, vamos tentar isso aqui para ver se funciona. Não existe isso na fisioterapia nos Estados Unidos. Tudo é feito. Seu José, o senhor apareceu aqui com essa dor, com esse diagnóstico. Esse diagnóstico eu nunca vi antes, ou eu quase não vi isso aí documentado. Então, seu José, não tem tratamento fisioterapêutico que resolva o seu caso. O que a gente pode tentar é fazer um tratamento que teve um caso parecido com esse para ver se dá certo. Mas eu vou seguir todo o protocolo daquele tratamento. Porque como eu nunca vi o seu caso antes, eu não posso adivinhar como é que eu vou lhe tratar. Então, é mais ou menos por aí. Todo baseado em evidências. Quando o fisioterapeuta tem dúvidas, ele baixa o PubMed. Quando ele tem dúvidas, ele puxa um outro fisioterapeuta da equipe, ele puxa um recurso, ele sempre está pegando recursos, sempre tem recursos na clínica disponíveis para fisioterapeutas, para que não se faça um tratamento muito subjetivo. Tratamentos que não são feitos aqui, à base de evidências, não são remunerados. Então, tudo volta para aquela parte da
remuneração, documentação, tem que preencher os requisitos que os planos de saúde pedem. A prática pode ser intercalada com um assistente de fisioterapia. Esse é um profissional que vai para a faculdade por 2 anos, ele não termina com um doutorado. Somente 2 anos, não precisa de mais nenhuma escolaridade. Ele aprende todas as técnicas fisioterapêuticas nesse curso de 2 anos. Mas ele não aprende nada sobre avaliação, nada sobre a reavaliação, nada sobre protocolos, nada disso. Então, o que é que o assistente faz? Ele vai ler o prontuário que o fisioterapeuta escreveu. Qual é o tratamento? Eu vou fazer esse tratamento. Ah, hoje é só exercício terapêutico. Vamos fazer a sessão de exercício hoje. O assistente de fisioterapia, ele não pode mudar o tratamento, ele não pode progredir o paciente, a não ser que seja com peso, resistência mesmo, carga, ele pode progredir carga. E ele também não pode fazer dar alta ao paciente. Mas é um profissional que ajuda muito, porque como o fisioterapeuta está em demanda nos Estados Unidos, esse curso é mais curto, mais barato, mais acessível, e ele solta profissionais para dar um help, digamos assim, aos fisioterapeutas para que eles não fiquem sobrecarregados nas clínicas. Alguns lugares também têm os técnicos em fisioterapia. Esses são os responsáveis pela organização, limpeza, manutenção da clínica. E eles também podem chamar os pacientes. Ah, olha, seu José, chegou a sua hora aqui. Ah, seu José, o senhor pode entrar 10 minutos mais cedo, olha. E traz o paciente para a clínica. Ele pode aplicar uma compressa, quente ou fria, mas nada mais que isso também. Na prática, o fisioterapeuta americano sempre vai estar se comunicando com médicos, dentistas, quiropratas, quer seja o outro profissional de saúde que enviou o paciente para ele, caso tenha enviado. Então, assim, o profissional que envia um paciente para fisioterapia, ele quer saber como esse paciente está. Por que ele quer saber como esse paciente está? Porque ele mandou um profissional para fisioterapia, podendo ter deixado, ele mandou um paciente para fisioterapia, podendo ter deixado esse paciente em casa, medicado. Então, esse paciente em casa medicado teria gastado somente, usado os custos da medicação, não teria usado os custos da fisioterapia, digamos assim. Então, ele aumenta os custos da saúde, digamos assim, no total, quando ele manda um paciente para fisioterapia. Então, quando ele envia, ele quer saber como é que o paciente está. Os melhores médicos têm comunicação eficiente. Por quê? Porque o paciente esquece. Seu José, o senhor veio aqui, estava morrendo de dor, seu José. Ah, doutor, eu estava morrendo de dor. E aí eu lhe mandei para fisioterapia. Como é que tá lá na fisioterapia? Tá funcionando? Tá gostando? Tá bom. Tipo assim, o paciente vai nesse nível. E aí, o que é que o fisioterapeuta faz? O médico já pede, ó, todo o prontuário, se tiver bem comunicado, ou se for um médico muito bom, ele vai ligar na hora, antes de ver o paciente, ele liga para o fisioterapeuta e fala, e aí, como é que tá seu José? Já teve quantas sessões? Progrediu ou não? O que é que ele tá fazendo agora, que ele não estava fazendo antes? E o fisioterapeuta, olha, seu José chegou aqui com a dor 8 de 10, e agora ele tá com a dor 4. Ele estava com aquele problema no cotovelo, não estava trabalhando 40 horas, e agora ele já está trabalhando as 40 horas. Ele está conseguindo abrir porta sem desconforto nenhum. Tá, olha, andando na moto dele, mexendo no guidão da moto, sem desconforto nenhum. Então, o seu José está progredindo bem. Só falta conseguir fazer isso, isso e aquilo. Esse é o tipo de comunicação que o médico gostaria de ter com o fisioterapeuta. Porque, no geral, o objetivo de todos é que o paciente receba alta e tenha as suas funções recuperadas, com o mínimo de dor possível. E última parte de marketing, todo fisioterapeuta precisa fazer marketing nos Estados Unidos. Isso é uma dor até para o fisioterapeuta americano, porque marketing não é estudado, não é dado na faculdade de fisioterapia, então eles saem, poxa, mas eu sou profissional da saúde, eu não quero fazer marketing, mas precisa. Todo fisioterapeuta vai ter que fazer marketing. Ou para o médico, vai ter que saber vender o seu peixe. Para o plano de saúde, ou até mesmo para o paciente. Eu já trabalhei em clínicas onde tinha algum buraco no meu horário, ou o paciente cancelava, e a dona da clínica falava, Andrea, vai ali naquele consultório médico fazer marketing para mim. Então, assim, faz parte. Agora vamos entrar na possibilidade de migrar para o
os Estados Unidos como fisioterapeuta, através da profissão. Então, vamos lá. O processo de migrar através da profissão, ele se dá em 4 fases principais. Tem uns detalhezinhos perdidos pelo meio, mas são essas as principais fases. Primeiro, antes de tudo, de entrar nas fases até, você tem que escolher o estado para onde você quer migrar. Lembram que o conselho é estadual, que cada estado tem a sua própria legislação. Então, por essa razão, você tem que primeiro escolher o estado que você quer. Ah, mas qual é o estado mais fácil? Não vá na pegadinha do estado mais fácil, porque o mais fácil pode ser um estado que você não queira morar, e aí você vai ter problemas no futuro. Então, vamos lá. Primeiro passo, validar o diploma através do FCCPT. Depois, você precisa cursar as disciplinas solicitadas, para que você possa obter a equivalência do diploma. Depois, passar na prova NPTE. E depois decidir se você vai tentar emigrar através de um sponsor ou através de você mesma, independente de ninguém. Vamos primeiro entrar na validação do diploma. Para conseguir validar o seu diploma, você tem que entrar em contato com a FCCPT. É o órgão que faz o credenciamento de fisioterapeutas estrangeiros de qualquer país para os Estados Unidos. Ele vai pegar toda a sua documentação, vai avaliar tudo e vai dizer, está equivalente ou não está equivalente, falta essa disciplina. Antes de você fazer qualquer coisa, todo o material precisa ser traduzido. A menos que o estudante tenha ido para uma faculdade cuja língua principal foi o inglês, toda a documentação tem que ser traduzida. Se for traduzido nos Estados Unidos, tem mais maleabilidade no tipo de tradutor que você usa. Se for traduzida no Brasil, tem que ser um tradutor, não digamos juramentado, mas um tradutor oficial, um tradutor com experiência e que possa provar que ele é um tradutor de respaldo. O diploma, o histórico, as emendas, cada papelzinho, cada folhinha daquela falando de cada disciplina, tudo tem que ser traduzido, inclusive os documentos do seu estágio. Você tem que provar que você está em dia com o CREFITO. Isso é uma carta simples, mandada para o CREFITO. Eles assinam, carimbam, falam que você está em dia. E depois você envia tudo para o FCCPT, tendo os órgãos como remetente. Você não pode mandar, você, pessoa física, essa papelada toda. Você tem que chegar lá, vai na faculdade, pede tudo, traduz tudo, coloca tudo no envelope, fecha esse envelope, mas o remetente você coloca a faculdade, não é você. Qualquer bronca eles vão mandar para a faculdade, não é para você. Da mesma forma, o CREFITO, o papel que eles pedem para verificar o seu CREFITO. A taxa para abrir o seu processo é $1.340, tá? Aí o seu processo está aberto. A partir daí, você precisa fazer o TOEFL, que é a prova de inglês que muita gente para nessa parte do TOEFL. É uma prova de inglês relativamente difícil, digamos assim. Você precisa de um score de 89, a prova vale até 120. O máximo da nota é 120, você precisa tirar 89. Então, é uma nota alta na prova, que custa $200. Essa prova tem validade por 2 anos, então você pode ficar fazendo o seu processo também por 2 anos. Você pode ficar fazendo essa prova por 2 anos, ficar fazendo, até conseguir passar na nota que eles pedem que você tenha. Agora, a nota baixou um pouco e estão falando que vai baixar um pouco mais ainda. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a nota era máxima. Eu precisava tirar os 120, numa prova que valia 120. Então, tá melhorando. Segunda etapa, você precisa cursar as disciplinas solicitadas. Depois de aproximadamente 3 a 6 meses, você vai receber uma carta do FCCPT e eles vão falar assim, olha, o seu diploma, na maioria das vezes, o seu diploma não foi equivalente e você precisa cursar tantos créditos de psicologia, tantos créditos de delegação do tratamento fisioterapêutico para o assistente, tantos créditos de sistema integumentário, ou seja, eles podem falar coisas que você não está nem esperando e provavelmente vão falar coisas que você não está nem esperando. Então, você tem que, a partir daí, do resultado, você vai ver qual o melhor custo-benefício de cursar essas disciplinas. Eles oferecem um serviço extra, que tem que pagar a mais, tudo é um custo extra. Pagar a mais, e eles falam para você, olha, suas disciplinas que precisam são essa, você tem essa opção aqui nessa faculdade, essa opção nessa aqui, esse curso online,
créditos por aqui, fazer um estágio ali. Então, eles dão esse help, se você pagar. Daí você vai, paguei, fiz, você cursa todas as disciplinas, pega as emendas e o histórico, que vai estar em inglês, porque essas disciplinas vão ter que ser cursadas aqui nos Estados Unidos. E aí você manda de volta para o FCCPT. Eles vão avaliar tudo. Se tiver tudo em ordem, eles vão mandar para você um documento de equivalência do seu diploma. Eita, muito esperado esse documento por todo mundo. A partir do momento que você tem esse documento, você vai conseguir se inscrever na prova. E aí, quando você for se inscrever na prova, tem que pagar a taxa da prova, verificar mais ou menos o período que você precisa para estudar, escolher a data e se inscrever. A prova é toda computadorizada. Com essa autorização da prova, o que os americanos fazem geralmente, eles terminam a faculdade mais ou menos em maio, e aí eles passam junho, julho e agosto estudando. Em setembro, eles fazem a prova. Setembro é o mês de maior quantidade de americanos fazendo essa prova, porque esse é o esquema que eles fazem. Pegam 3 meses, fazem a prova e geralmente passam. Mas os estrangeiros, brasileiros também, raramente passam de primeira nessa prova. Apenas 30% dos brasileiros passam de primeira. Então, a estratégia para brasileiros é meio diferente da estratégia dos americanos. Brasileiros e estrangeiros precisam fazer cursos intensivos de como fazer a prova, comprar material, comprar teste simulado, ficar em cima de teste simulado e entender como se faz a prova computadorizada, porque não é só saber o assunto da fisioterapia. Tanto a prova TOEFL quanto a prova do NPTE, ela é cronometrada. Você não só tem que saber o assunto, mas você tem que entender como fazer a prova computadorizada e você tem que fazer isso rápido, porque o tempo está passando. E por último, você tem que decidir como você vai tentar imigrar. Tem 2 formas. Uma, através de um sponsor. O que é um sponsor? Uma empresa que vai lhe oferecer um trabalho. É muito bom quando isso acontece, uma empresa lhe oferece um trabalho. Você precisa de um pouco menos de requerimentos. Você vai ter um pouco menos de custos adiantados, porque a empresa vai pagar, vai arcar com vários desses custos. Ela vai arcar com advogado para acelerar um pouco o processo. Ela, às vezes, vai arcar com alguns custos de moradia e alimentação, se ela quiser mesmo, se tiver mesmo em demanda. Mas você vai ficar preso a essa empresa até sair o seu green card. E esse green card pode sair num prazo de 6 meses ou 2, 3, 4 anos. Basta dar um problema que demora muito para sair o green card. Esse é o visto conhecido como o EB3, que é o visto através de emprego na categoria 3, que é um grupo de profissões, que a fisioterapia está lá, e através do qual o empregador lhe oferece um emprego para um serviço cujo americano não consegue preencher. Ele não consegue preencher não é porque ele não sabe fazer o tratamento, é porque não tem americano suficiente. Ou você pode migrar de uma forma mais independente. E aí, como é que é isso? Você vai desembolsar um valor alto, não só do processo, mas também para advogados. Você certamente não vai conseguir fazer esse processo sozinho. Mas o benefício é que você não vai estar vinculado a uma empresa. Você vai ter a liberdade de mudar de emprego na hora que quiser. Você vai ter a liberdade de mudar de estado na hora que quiser. E, às vezes, essa liberdade, para quem pode, vale a pena pagar. Esse é o visto conhecido como EB2, NIW, que é através do qual o fisio faz uma petição de migrar sozinho. Pois os Estados Unidos têm interesse na sua profissão, porque ela está em demanda também. Aí, nesse caso, o profissional precisa ter, no mínimo, 10 anos de experiência, além de outros requerimentos. Quanto mais títulos, quanto mais apresentações, tudo que você tiver feito na sua vida profissional, conta, nesse caso. E é isso. Então, de uma forma geral, as três principais diferenças entre a prática da fisioterapia no Brasil e nos Estados Unidos, na minha opinião, são o diagnóstico fisioterapêutico, porque ele é um diagnóstico que é eficiente. Andréa, mas os pacientes são
tão diferentes, como é que se pode dar um diagnóstico assim de forma tão eficiente? Sim, os pacientes são diferentes, são individualizados, mas as patologias são previsíveis. E é baseado na previsão de como as patologias progressem, que esses diagnósticos são dados assim, de forma tão eficiente nos Estados Unidos. A documentação, que é muito objetiva. Tudo, a partir do momento que o paciente chega, é documentado. Se o paciente chegar numa visita simples, numa sessão simples de fisioterapia, eu tenho que colocar, assim que ele entra, a gente está pensando aqui, olha, o que é que eu posso fazer hoje para que esse paciente saia da clínica melhor do que ele entrou? E como é que eu vou avaliar isso? Como é que eu vou dizer para alguém que ele saiu melhor? Como é que eu vou provar para alguém que ele saiu melhor? Eu tenho que tirar alguma medida, fazer algum ajuste, alguma medida objetiva, numérica, tem que estar naquela documentação. E claro, a remuneração. Por que a remuneração? Várias razões culturais, razões de descobrimento de país até. Mas enquanto que no Brasil o fisioterapeuta tem um teto de horas de trabalho, ele é desvalorizado em termos de remuneração e ele tem excesso de concorrentes devido ao excesso de faculdades oferecendo curso. Aqui nos Estados Unidos, o salário do fisioterapeuta, ele depende apenas de quantas horas o fisioterapeuta está disposto a trabalhar. Pode trabalhar todas as horas de uma semana se ele quiser. Não vai aguentar fisicamente, mas ele pode. Ele é um profissional muito valorizado, muito respeitado, não só pelos médicos, mas principalmente pelos pacientes. É assim, sabe? O fisioterapeuta, quando você fala com um paciente que já recebeu fisioterapia, ele abre um sorriso, é agradável a fisioterapia aqui. O fisioterapeuta, ele é um profissional agradável, ele é bem-vindo, ele é bem-quisto, ele é um profissional considerado inteligente, não só pelo processo que ele leva para entrar no curso, mas pela duração do curso, pelas disciplinas. Algumas das disciplinas de fisioterapia são vistas juntamente com as de medicina. Tem médico e fisioterapeuta na mesma sala de aula. Então, assim, devido à longa duração do curso, ao alto custo da faculdade, essa profissão está cada vez mais em demanda. Só para vocês terem uma ideia, o fisioterapeuta americano, ele sai de uma faculdade com o diploma de fisioterapia, depois daqueles 7 anos que ele sai com o doutorado, com uma média de $100.000 de dívida. Então, ele está devendo $100.000 para a universidade. Então, esse é um ponto de vantagem do brasileiro que decide imigrar. Porque os custos são altíssimos para imigrar, são altíssimos, mas são muito mais altos para o profissional americano que se forma em fisioterapia. Então, o profissional brasileiro, e se ele for para uma faculdade pública no Brasil, ele pode arcar com esses custos aqui e ainda sair numa super vantagem com relação ao profissional americano, porque ele está com uma dívida muito grande para o governo americano. Os principais desafios do fisioterapeuta brasileiro que gostaria de migrar aqui para os Estados Unidos, que eu vejo são o inglês, número 1. O inglês precisa ser fluente. Vocês viram quanto que o fisioterapeuta precisa se comunicar com o paciente, quanto que ele precisa se comunicar com o médico. Às vezes, o plano de saúde fala assim, o fisioterapeuta fala, olha, você precisa de 5 sessões para essa condição que você tem aqui. Aí ele liga para o plano, olha, eu estou com esse paciente tal aqui, seu José, eu sou o fisioterapeuta dele, ele vai precisar de 5 sessões. Aí o seguro fala assim, não, eu só aprovo 3. E aí? Você vai ter que articular tudo em inglês, digamos, e de novo, voltando ao marketing, vai ter que vender o seu peixe, você vai ter que saber vender o seu tratamento para aquele plano de saúde para negociar mais sessões de fisioterapia para o paciente. Então, o inglês precisa ser fluente. Não só para passar em TOEFL, para passar na prova do inglês, mas para a comunicação do dia a dia mesmo. O domínio dos termos e das siglas médicas, porque você vai precisar muito de termos médicos, siglas médicas, fisioterapêuticas, não só para fazer a prova, para tirar a licença, mas para fazer toda a parte de documentação. Os testes computadorizados e cronometrados, que esses testes tem testes computadorizados no Brasil, mas são diferentes.
Estes testes americanos são diferentes do padrão de testes no Brasil. O alto custo do processo inteiro, principalmente se a pessoa tiver muitas disciplinas a pagar, porque são disciplinas que você vai estar pagando numa faculdade americana em dólar. E o segundo principal, logo casadinho com o inglês, é a adaptação à cultura americana. A cultura prática, simples, eficiente, rápida, sem perda de tempo. Na verdade, essa cultura americana, o fisioterapeuta que quiser emigrar vai precisar se adaptar não só para a prática clínica, mas também para a vida. Vai precisar de toda uma adaptação para moradia, toda uma adaptação para escola, caso o fisioterapeuta tenha filhos, toda uma adaptação para até relacionamento, amizade com as pessoas da comunidade. E é isso, pessoal. Se esse congresso fosse pessoal, né, ao vivo, nessa hora eu estaria falando assim, agora vamos que esteja aberta a temporada de perguntas e respostas, mas como é virtual, eu vou deixar aqui meu contato para vocês, o meu e-mail para contato, caso vocês tenham dúvida, e a rede social que eu uso mais, que é o Instagram, o meu nome está aqui também. Eu compartilho muito mais da minha vida pessoal do que profissional lá, mas vocês podem me mandar dúvidas lá também. Muitíssimo obrigada. Andréa, eu acho que, assim, na verdade, a gente aqui foi assim, presenteado, né, com tantas informações, né, relevantes para quem tem essa curiosidade, né, em relação à possibilidade, né, de imigração para trabalhar como fisioterapeuta, né, nos Estados Unidos. Eu sei que muitas vezes isso faz parte de um imaginário, né, mas de repente esse imaginário, dependendo de suas habilidades, de sua força de vontade, de sua persistência e de sua meta, pode estar até próximo, mais do que a gente imagina, não é verdade? Então, assim, agradeço imensamente, né, esse momento que a gente teve hoje à tarde. Foi, assim, ótimo. Eu espero, viu, que em outros eventos que a gente faça, Andréa, que a gente possa participar, tá certo, com você, né, de maneira mais técnica, mais específica, dentro da área do teu trabalho mesmo, né, e cada vez mais a gente podendo abrir, né, essas possibilidades para os fisioterapeutas brasileiros, né, para os nossos acadêmicos, os acadêmicos que estão, né, de outras instituições assistindo a gente, né, e para os brasileiros, né, de maneira geral, né, que trabalham nessa área, né, que tenham, de repente, esse interesse, que eles façam isso com extrema segurança e pé no chão, né, é um sonho possível, sim, mas você tenha o pé no chão, porque a realidade, ela aperta um pouquinho, então saiba exatamente onde ela está apertando, para que você seja flexível para você poder alcançar, né, o seu objetivo. Então, assim, gente, nós agradecemos a participação da Andréa, a participação de vocês, né, que participaram assistindo, né, essa palestra. Está aí o contato da Andréa, né, vocês estão vendo, tanto o e-mail como também o Instagram, ela fica à disposição, tá certo, para responder. Não se preocupem, porque ela responde, viu? Responde tudo. Então, se tiverem dúvida, não se preocupem, vocês terão suas respostas. Então, fiquem à vontade, né? Então, assim, em nome da Universidade Estadual da Paraíba, o curso de fisioterapia, Andréa, eu agradeço a tua participação mais uma vez, espero contar, né, de novo com você em outros eventos, e declaramos, então, encerrada essa palestra. Um cheiro, fica com Deus, saudades.